Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Empreendimente! Ei! É assim que você gosta que começa, né? É. Com animação! Ei! Semana passada ela tava assim, olá, seja bem-vindo. Esse podcast é feito para os empreendedores e para quem deseja empreender. Ó, para esclarecer aqui, o nosso objetivo é te mostrar que o caminho do empreendedorismo, ele pode ser difícil. É fácil? Não é não, gente. Ele pode ser difícil, mas com determinação, criatividade e as ferramentas certas, é possível alcançar o sucesso. A cada episódio, você já deve ter percebido que a gente traz insights muito valiosos, dicas práticas e experiências reais para te ajudar nessa jornada. Então, se prepare para se inspirar, aprender e, acima de tudo, se sentir motivado para dar o próximo passo na construção do seu sonho de empreender. E no episódio de hoje, Ari, a gente vai ter a honra de receber aqui a Daiane e o Luiz, que é um casal de contadores, um casal tanto no pessoal quanto no profissional, sócios da LDR Contábil, e eles estão aqui não apenas para compartilhar suas experiências, mas principalmente para orientar você, empreendedor, regularizado ou ainda não. E se você está pensando em começar o seu próprio negócio, você não pode perder esse episódio de jeito nenhum. Fica aí. De jeito nenhum. Com vasta experiência no setor contábil e uma visão estratégica para pequenos e médios empreendedores, eles vão esclarecer questões essenciais para manter nossas finanças em ordem. Como planejar o crescimento do seu empreendedorismo e informações importantes sobre a nova reforma tributária. Reforma não é da sua casa não, viu, filho? Mas afinal, MEI precisa ou não precisa de contador? Contabilidade digital é a melhor opção para pequenos negócios? E o que muda para os pequenos negócios com a nova reforma tributária? Ixi. Tudo isso e muito mais no episódio de hoje do Empreendimento. Não sai daí, mas antes... solta a vinheta. Roda a vinheta, produção. Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Carla Paz, estou aqui com o Ari. Ari Paz. Hoje já tá de uniforme? Hoje tá dois casais aqui. Não, que cara, tô falando de preto. É, também. Uniforme do empreendimento. Gente, preto. Fique com a gente, eu garanto que vocês não vão se arrepender. Não. Mas antes, já curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal para você ser avisado sempre que tiver um vídeo novo aqui no nosso canal e compartilha com seus amigos empreendedores, com amigos que querem empreendedor. Ajude esta plataforma a entregar esse conteúdo para mais pessoas, beleza? Beleza. Vamos então, enfim, sem mais delongas, apresentar os convidados de hoje. Dá uma olhada nesses currículos aqui. Ah, garoto! Daiane Rosa é contadora, auditora, especialista em direito tributário, sócia da LDR Contábil e atua no mercado há mais de 23 anos. Também dedica sua carreira orientando e direcionando os negócios por meio de consultorias e capacitando profissionais através de cursos e treinamentos ministrados no Cefis e no Senac como docente convidada. E o Luiz, seu sócio e esposo, contador, especialista em tributos municipais e gestão de negócios, sócio da LDR e também no mercado há mais de 20 anos na consultoria tributária, gestão financeira, análise de negócios, folha de pagamento e social. Gente, os caras são feras. Deus, é igual eu. Bem-vindos, Daiane e Luiz, tudo bem? Sou formado incompletamente no qual é? Grau? Vamos dar boas-vindas para os nossos convidados? Boas-vindas! Bem-vindos, Luiz e Daiane. Obrigada pela presença de vocês, viu? Uma alegria recebê-los aqui. Enfim, né? A gente já está insistindo há algum tempo e dessa vez saiu. Então, certamente que vocês vão ser muito edificados e vão aprender muito sobre tudo que a gente vai falar aqui. Certo? É legal, de fato é um prazer muito grande ter vocês aqui, né? Para nós porque a gente tem alguns clientes e a gente está trabalhando essa questão do podcast faz tempo já. Uhum. E a gente vê pessoas que têm condição de fazer e gerar um conteúdo bacana, e uma dessas pessoas eram vocês. Então a gente fica muito feliz, de fato, muito feliz e muito agradecido aí pela oportunidade. Bacana, a gente que agradece. Pra gente também é um desafio,
Porque, assim, por mais que a gente tenha muito conteúdo para passar, é muito complicado passar o conteúdo. Aqui pra gente é mais fácil que é um bate-papo, a gente já se conhece e tudo mais. Eu dou aula também, já ajuda um pouquinho. Mas ver a câmera assim, dá um friozinho na barriga, né? Dá um friozinho, um suor, Esquece ela lá, deixa ela lá. Gente, bom, vamos falar um pouquinho, em primeiro lugar, sobre o papel da contabilidade. Por quê? Porque muitos empreendedores ainda enxergam a contabilidade como uma obrigação, né? E eu queria que vocês conversassem sobre a contabilidade como uma estratégia para o crescimento dos negócios, né? De fato, ela pode e serve como uma ferramenta nesse sentido? Sim. Na verdade, até é legal você falar essa parte de enxergam como uma obrigação. De fato é, né? Conceitualmente falando, qualquer empresa deveria entender como obrigação ter um registro contábil, um acompanhamento, uma análise. Porque não é só uma questão de você fazer declarações e entregar para um governo que quer tributar aquilo que você está ganhando, né? Mas existe toda uma análise gerencial que você vai realizar a partir das informações contábeis, a partir do seu histórico, a partir dos métodos, né, de contabilização do que entra, do que sai, do que se mantém. Fluxo de caixa? A gente fala muito, né, de caixa, mas não pode esquecer do estoque, não pode esquecer, né, do histórico, né? Eventualmente você tem sazonalidades na tua operação que você precisa entender. E a partir da contabilidade é que você vai começar a olhar para isso de uma maneira um pouco mais ampla, para saber onde você está, para saber de onde você veio e, eventualmente, se você está indo para o lugar que você queria estar indo, né? Enquanto empresa, né? Enquanto empreendedor, né? E às vezes parece muito complexo e, de fato, de certa maneira já que a gente tem um costume, né, de falar que o empreendedor ele deve se preocupar, né, com o negócio em si, né? Não só com a questão contábil ou fiscal, né? Mas a contabilidade, sim, é uma coisa importante e deveria ser uma obrigação. E com certeza é uma ferramenta estratégica de grande valor. Né? Com toda certeza, a gente pode olhar para o mercado e a gente vai ver empresas que funcionam, que avançam, que crescem, tem contabilidade. As que não têm, não consegue. Uma observação que eu faço, eu já estou no mundo do empreendedorismo, eu estou com 44. Eu comecei a empreender com 21. E uma coisa que eu falo dificilmente, e é um erro, né? Dificilmente um empreendedor, quando ele vai abrir um negócio, ele cuida, ele pensa em ter um contador. A gente, quando abre um negócio, acha que o contador é uma despesa. Ah, não, depois eu vejo isso aí. Exatamente. E depois, ao longo desse tempo de investimento, de erros e acerto, eu identifiquei exatamente o que você falou. Eu ainda ia falar isso, mas a gente não combinou nada. Empresas que, no começo, já tem essa ideia definida da responsabilidade, do valor que é ter um contador, geralmente essas empresas vão para frente. Deixa eu fazer uma pergunta. Se uma pessoa está pensando em abrir uma empresa ou pensando em empreender, esse seria o melhor momento para ela procurar uma contabilidade? Antes de abrir. Porque geralmente a pessoa primeiro abre, né? Vai lá, abre o próprio CNPJ no site da Receita, e aí depois... Mas seria o correto seria o contrário. Sim. E outra, o ideal seria, né, que a pessoa buscasse primeiro uma orientação. Porque muitas vezes a pessoa faz errado. Até a abertura da empresa. E aí gera um prejuízo. A pessoa está tentando não ter gasto com a contabilidade e vai lá no uma Google. Coisa errada e vai ter o gasto para corrigir. Às vezes com a contabilidade. Ou às vezes ela vai procurar uma pessoa que diz que conhece e vai piorando. Né? E muitas vezes, né, a consulta inicial, né, será que eu vou por aqui, eu vou por ali, não gera um custo imediato. Né? Nós, particularmente, a nossa empresa, não cobra por uma consulta, por uma pergunta. Ainda que o mercado possa falar muitas coisas diferentes, não é assim que a gente aborda, né, uma pessoa que está pensando ou que está decidindo por empreender. Né? A gente também entende o contexto do empreendedor no Brasil, que é um pouco mais difícil do que a gente gostaria que fosse. Né? E a gente também empreendeu um dia. A gente tem uma empresa um pouco mais sólida no mercado, né, com alguma estrutura,
Mas um dia a gente começou também de maneira muito singela, muito simples, né? E sem, às vezes, até saber por onde começar, porque são tantas coisas, e a gente foi começando. No nosso caso, né, mais fácil um pouquinho, porque a contabilidade já tá pronta. Sim, né? Mas eu entendo também quando a pessoa não busca o contador no começo. Ela está tentando economizar e é absurdo, né, o nível, né, de complexidade do nosso sistema tributário, né, e a quantidade de coisas. E muitas vezes parece que a pessoa prefere não saber de tudo, que aí parece que não desiste. Se não souber, não existe. Justamente. Existe. E vai ficando mais caro. O cara começa a fazer cálculo e começa a ver que fica muito caro. O cara fala, não, é melhor eu arrumar um emprego, né, de carteira assinada de volta. É muito trabalhoso. Esses caras que são empresários grandes, que a gente vê em entrevista e fala assim, eles declaram que ser empreendedores, serem empresários aqui no Brasil é muito difícil por essa questão dos tributos, né? Sim. Justamente, porque além, né, da questão da carga, da complexidade, né, quanto é caro, né, de certa maneira não há facilitadores para que você empreenda. Né? Então, assim, eventualmente, quem já está há muito tempo no mercado, se consagrou no mercado, tem uma história, né, tem um mercado que já conquistou e se mantém. Mas para quem quer se lançar, né, nesse mar de coisas, né, que a gente pode, de possibilidades que existem, né, acaba ficando um pouco retraído. Sim. Porque tem muita informação, né, para a pessoa absorver. É muito caro, né, tributariamente falando. Né, não é fácil você conseguir definir um preço de venda acessível, porque tudo fica muito caro. Né, enfim, é mais difícil mesmo. O Brasil não é só porque a carga tributária é mais complexa do planeta, é o país mais difícil de se ter um negócio também. Ou seja, estamos num desafio, né? De ambos os lados. Vocês, como contadores, para auxiliar esses empreendedores, né? Ou já empresários, pequenos negócios, e o outro lado também da mesa, né? Exatamente. Bom, pergunta que não quer calar. Afinal, o MEI precisa ou não precisa ter um contador? Aí eu vou te falar que é o seguinte... O governo criou o MEI para facilitar a vida de muita gente, para se formalizar, mas também para arrecadar. Porque o MEI, você faturando ou não, você tem uma taxa lá para recolher, um imposto para recolher mensal. Certo. Então, na tentativa de facilitar a vida do empreendedor e a vida do governo, foi dificultada a vida do contador. Te digo por quê. Você pode abrir o MEI sozinho? Sim, você consegue abrir o MEI sozinho. Você consegue ir lá na internet e abrir o MEI sozinho. Eu consegui. Se até o Ari conseguiu. Tá vendo? Eu falei assim, eu vou resolver isso agora. Imagina que contador que nada. Nossa. Mas se eu preciso emitir uma nota do MEI, eu não consigo fazer sozinho. A maioria das prefeituras não me permite emitir uma nota de serviço, por exemplo, você que é sozinho. MEI, presta atenção, hein? E se eu preciso emitir uma nota de venda, é pior ainda, porque eu preciso pedir uma autorização do posto fiscal, que é um pouquinho mais complicado, e aí é só o contador que vai conseguir para você. Uau. Então, assim, você pode abrir o CNPJ, você pode ser MEI, você pode ter uma empresa MEI no seu nome, mas não quer dizer que você vai poder operar com ela. E também tem a prerrogativa da atividade. Pode ser que eu coloque lá todas as atividades que eu estou sonhando em fazer, mas eu nem estou fazendo ainda. Não tem um limite ali de número de atividades, nada disso. Então, eu posso colocar as atividades de padeiro, de proprietário de restaurante, mas também posso colocar banho e tosa no mesmo CNPJ. Então, eu vou colocar várias atividades, isso vai me gerar impostos e taxas diferenciados para cada atividade. E a pessoa às vezes nem sabe disso. Vai lá e vai selecionando os serviços. Exatamente. Gente, olha isso. Fazer que nem minha filha mais nova. Ela levanta a mão assim para falar. No meio eu consigo, no próprio CNPJ, vários... Consegue. Várias atividades, não precisa estar relacionada uma com a outra. Você pode dizer, eu não sei se eu vou fazer isso, aquilo outro. A pessoa vai lá e seleciona os três. Isso, exatamente. E aí, o que acontece? E aí, o que acontece? O MEI... E aí é o que eu falo que dificultou um pouquinho a vida do contador. Quando você abre um MEI, automaticamente já gera um imposto para você pagar para o ano inteiro. Para pelo menos aquele ano, você já tem 12 boletinhos para pagar ali, se você abriu em janeiro. Então, o governo, ele
abriu o CNPJ para você, já emitiu o imposto para você, mas ele não te dá ajuda nenhuma para saber se a sua atividade está certa, se você, de fato, tem que recolher alguma coisa além desse imposto. E aí, ele não te manda o imposto automaticamente, você tem que entrar lá para tirar. Nossa. E aí, se você vai entrar lá para tirar, a maioria dos empreendedores hoje não consegue saber qual é o site certo, qual é o link certo, qual é o aplicativo certo, porque se você jogar no Google Guia do MEI, você vai ver tanto site que é de empresa prestando serviço, ou é um site fake, Um site ou é um fake, eu ia falar golpe. agora. Então, Clicou, se você lascou. clicar no primeiro, você já se lascou, porque não é o do governo. Nunca é o do governo. No primeiro site? Nunca é. Nunca é o do sempre um governo. patrocinado de uma empresa. Safada. Exatamente. Então, assim, o MEI, ele abriu o CNPJ, ele já está devendo. E ninguém está ciente disso. Ninguém tem isso na cabeça. Poxa, eu abri o CNPJ do MEI, eu já criei uma dívida já. Você já criou uma dívida com o governo. Você tem que manter esse pagamento. Não pagou, isso pode negativar o seu nome e suspender o seu CPF. Meu Olha lá, Deus do gente. céu. Então quer dizer que meu Ou nome seja, estava sujo? respondendo a pergunta inicial, o MEI precisa de um contador, gente. Precisa de Não um dá pra fazer contador, tudo gente. sozinho. O que tem Na de- verdade, eu vou até a linha. Eu acho que o MEI merece um contador. Sabe? Porque é uma empresa também. E eu penso na pessoa que abre o MEI, como uma pessoa que está começando e que está tentando criar valor para ela, para o negócio dela, para a família dela. Criar crédito. Né? E também. E aí o que acontece? O contador vai poder orientar para esse primeiro momento. Olha, a atividade correta é essa. Essa atividade pode, essa não pode. Essa aí está tentando dar um nó, mas lá na frente você vai ter um problema na hora Nossa. de resolver com o seu fornecedor, por exemplo. Né? Tem a questão da nota que a Day lembrou. Né? Agora o governo disponibilizou a nota fiscal nacional. Né? Então, todo MEI emite uma nota fiscal através do portal do governo. Mas Porque- o MEI não tem esse negócio de até um limite X não emite nota? Não. Não. Na Qualquer verdade, valor? a regrinha é assim, para pessoa física, É. você não é obrigado a emitir nota, se o seu cliente for uma pessoa física. Você não é é obrigado. liberado. Você pode não quer dizer emitir que nota. você não tem que O emitir. que eu também acho que Nossa. põe um tiro Então, no aí pé. que tá, né? Né? Olha só, Porque aí meio gente. que não emite para ninguém. Só que, eventualmente, se você vai prestar um serviço para uma pessoa jurídica, ela precisa justificar a saída Sim. dela e ela vai te pedir a nota e você emite a nota. Nossa. Então, seu faturamento só vai se medir pelas notas que você emite. Mas, se você faturar mais, você não vai ter notas suficientes para comprovar que você recebeu Aquele mais. valor. Acontece que, se a gente for olhar para a lei, né, como ela está escrita ali, essa diferença que não passou pelo MEI é rendimento de pessoa física. Tem que ser tributado pelo imposto de renda. O imposto de renda pode chegar a 27,5%. Então, pensa que 1/3 daquilo que você está recebendo deve ir para o governo. Então, assim, eu tem tô uma ficando série de confuso, coisas. rapaz. Na minha cabeça. Calma, Luiz, calma, coração. Luiz. Tá ficando com medo. Depois da gravação a gente conversa. Meu Os Deus nossos do céu. B.O. Bom, É, então... porque assim, a verdade é que quando você começa no mundo dos negócios, você não pensa nada disso. Imagina. Você vai lá, que nem o MEI. Você vai lá, qual que é... Eu vou falar por mim. Eu vou abrir o MEI porque eu vou ter crédito, porque é CNPJ, porque eu vou garantir minha aposentadoria também, isso é legal falar. Eu vou pagar lá R$50 pelo menos, eu vou garantir um salário mínimo. A gente cria essa ilusão. Depois, entra na realidade, que a realidade é o que vocês estão falando. Que nós, como empreendedores, a gente não tem o hábito de ser o contador, ele tem um estilo, né? Eu não sei, né? Um estilo assim, é muito sistemático, muito organizadinho. Precisa ser. A maioria dos empreendedores não são organizados, não. São, vamos pra cima, depois nós vê esse negócio aí. Então. E aí acaba errando. E né? é uma das coisas que a gente passa para os nossos clientes também. A gente costuma dizer que a parte chata fica com a gente. E você se preocupa em fazer o seu negócio, o que você nasceu para fazer. Isso é uma consciência que todos deveriam ter, né? Porque, na verdade... Em todas as áreas da prefiro- empresa. Prestação de serviço. Eu prefiro não aplicar juízo, né, na questão da pessoa que abre o negócio sem se preocupar. É. Porque eu até acredito que muitas vezes a pessoa está animada e ela quer sair resolvendo. E resolve. Só que não negligencia a possibilidade de ter alguém ali para te dar um conselho, né, Sim. ou uma opinião. Sim. E de verdade, tem uma frase que eu li outro dia que falava assim, quem acha que
o preço da contabilidade é caro, né? Que o custo da contabilidade é caro, não imagina o preço de uma coisa feita mal feita. Né? Porque no final é isso que acaba virando. Né? Já aconteceu de chegar clientes para a gente com um enquadramento totalmente errado. E aí, não só para o MEI, né? Mas a pessoa ela precisaria adotar um regime de tributação que ia prejudicar a operação dela diretamente por causa das atividades que escolheu. E no crescimento, né? A pessoa não consegue crescer, porque o imposto fica mais caro. A gente viveu uma situação muito, muito parecida assim. A gente começou por um, depois a gente foi aumentando e tal, e mudou para outro. Só que esse outro, os tributos eram muito altos. Aí a gente teria que voltar para o início. Sim. É aí onde entra a inteligência tributária. Esse é um outro aí a gente precisa parar para pensar como fazer com que você pague o menos imposto possível dentro da lei. Vocês precisam de 2 podcasts. Na prática mesmo para o empreendedor, esse tipo de orientação é a que mais diferencia, né? Exato. Que é alguém com conhecimento técnico suficiente para te guiar. Olha, como você falou, dentro da lei, vamos achar um jeito, né, de diminuir a tributação para que o seu negócio consiga de fato crescer e seja viável, né? É muito louco. E eu acho que hoje, eu tenho 44 anos, eu acho que hoje a gente consegue identificar, assim, o cara vai começar um negócio. A primeira coisa é o contador. É o contador. Falar, você vai começar? Vou. Você tem dinheiro? Não tenho, mas tem pelo menos um dinheiro para pagar o contador. Porque você vai começar certo, né? Uma orientação, né? E também pensa assim, eu vou começar um negócio. Hoje a gente tem muitos negócios que são na casa da pessoa. Mas nem todo negócio, nem todo CNPJ, ela vai conseguir abrir na casa dela, por conta da atividade. Nossa. E o contador que vai saber isso. Então, tem prédios residenciais, tem zonas residenciais que não pode ter empresa. Existe uma lei de zoneamento, né, municipal. Todos os municípios, 5.000 municípios do Brasil tem isso. E eles determinam o que pode funcionar em cada ponto da cidade. Não pode abrir uma indústria, uma fábrica, num lugar residencial. Claro que não vai ter um MEI, que é a indústria. Mas, eventualmente, o MEI ele vai exercer uma atividade, vai precisar de uma licença. Isso não está lá no site do MEI, você não emite licença. Alguns é isento, né? Algumas coisas são isentas, mas algumas não são. Se for um MEI no ramo alimentício, por exemplo, vai exigir outras licenças. Vai precisar de licença de funcionamento, que não sai lá no site na hora de abrir o MEI. Né? Então, precisa ter comunicação com a prefeitura, precisa de inscrição municipal, que não sai sempre lá. Alguns é integrado, outros não são. Né? Tem prefeituras que tem que ir lá presencialmente, com papel ainda assinado. Né? Tem outras que não precisam do papel. Mas existem desdobramentos a partir disso que precisam ser avaliados. No caso da pessoa não olhar para isso, ela vai estar infringindo a lei, correndo o risco de ser multada. Aí você fala assim, mas o MEI é baratinho. É baratinho se estiver tudo bem. Se estiver errado, você pode ser multado, interditado, né? E gerar um problema ali para sua casa, para sua comunidade. Quantos casos a gente já não recebeu de MEIs que, eu tinha um CNPJ MEI uma vez na minha vida, mas eu abandonei ele lá, porque eu achei que não tinha que fazer nada. Esse é outro ponto, né? E aí fica lá gerando... Chega pra gente hoje são com 15... 5 mil, 10 mil reais de dívida. Hoje são 15 milhões de MEIs abertos no Brasil. Não fica olhando assim não, olhando assim não. Eu não sei olhando nada, gente. Eu não sei exatamente, não temos esse número, mas não são todos os 15 milhões abertos que estão, de fato... Que estão operando. E a pessoa está acumulando uma dívida, porque a publicidade foi assim. Eu não sabia. E a publicidade é assim, qualquer um vai lá e faz. Você foi lá e fez. Fui lá e aí fiz. Você esqueceu. Esqueci. E aí você largou. Falei, essa aqui é de brincadeira, só pra minha filha brincar. Só que você está devendo se você aí chegou um boleto. Sim. E aí é o seguinte, você está devendo, você não está devendo para qualquer fornecedor, é para o governo. O governo, hein? Então ele pode suspender o seu CPF, bloquear a sua conta. Você não consegue abrir conta em banco, você não consegue tirar passaporte. Meu Deus do céu. Vocês estão entendendo a importância de tudo que você está falando aqui? @LDR Contábil. Segue Fica lá. A dica. É muito importante. Quem de nós não precisa de uma orientação dessa? Quem de nós não precisa de uma instrução como essa? Então, fica aí. Não é gasto, é investimento. Com certeza. Agora, vamos falar o seguinte. Não, vamos falar.
Agora vamos falar sobre a nossa empresa. Alguém já tá aqui, já tá suando já. Eu tô suando. Ó, Dai, nós conversamos aqui e sabemos que houve uma participação de vocês no livro Reforma Tributária, né? Livro? A Reforma Tributária nos Pequenos Negócios. Sim. E eu queria que você conversasse um pouquinho com a gente sobre isso, Eita. explicasse Deixa eu sobre dar esse livro, o que mostrar ele aqui, ó. é, para que ele serve. Não é reforma da igreja, não, né? Não, não é A igreja protestante. reformada. A igreja Não, reformada. não é Nós somos reformada. de uma igreja reformada. Fala um pouquinho pra gente sobre esse livro aqui, Dai. Sim, esse livro foi assim uma bela oportunidade que tivemos de Deixa aqui pra participar. ficar. São vários autores, são só especialistas renomados no assunto, modéstia à parte. E nós tivemos esse convite do Cefis. O Cefis é um portal, é uma instituição de ensino da área fiscal, contábil, tributária, enfim. E eu já ministro aula com eles já uns 3 anos, aproximadamente, e sou docente convidada. Eles realmente chegaram até mim falando, precisamos de você para dar alguns cursos O aqui. que é docente? Docente e professor. Desculpa. É que Então- as pessoas vêm com os termos difíceis, assim. Então, assim, o Cefis, ele é um portal que tem um aplicativo também. Tá. Eu falo com a mão, gente. É, eu não, fico então- Nós também. batendo nas Sonoplasta coisas. que se vira. Ela, bum. E ele tem um aplicativo. Então, os assinantes desse aplicativo têm acesso a todo o conteúdo de lá. Tá. E eles chamaram para fazer uma obra da reforma tributária. Então, nós dois fazemos parte, junto com o nosso Que sócio, o top. doutor Felipe. Então, foi Um abraço, doutor Felipe. Não conheci, mas um abraço. Ele é um querido nosso e ele também é especialista em tributário, então por isso até a gente quis escrever isso em 6 mãos, porque é de fato uma união de propósitos ali na nossa sociedade. Então o livro ele traz desafios e oportunidades para todos os ramos, não tem só a gente falando, eu não contei, mas eu acredito que são 20 especialistas ao todo falando Que sobre a top. reforma tributária, Tá. nessa média. E todos são muito gabaritados no assunto. Então, vale muito a pena. Está disponível para vender. Quem quiser, entre em contato com a LDR Contábil. E a gente vê para fazer esse link entre o Cefis e vocês. E o Cefis, ele é um portal, assim, de informação e também de conhecimento na área contábil, fiscal, tributária. E vários outros ali. A gente tem até inteligência emocional lá no meio. Ah, que legal. Então, tem uns cursos bem bacanas. E com relação ao que traz o livro, o que a gente quis trazer no livro, são justamente esses desafios e oportunidades para o pequeno e microempreendedor. Então, a gente fala ali um pouquinho de como vai ficar o MEI com relação a essa reforma tributária, o que traz tudo isso. Ainda não há muita regulamentação sobre os assuntos, mas o que a gente já sabe, a gente escreveu ali. E você pode exemplificar pra gente o que de fato vai mudar com essa reforma para os novos negócios? Na prática, o que muda? Esse negócio- Eu sei que é difícil falar muito profundamente, Sim. mas só pra gente ter uma ideia. Só um detalhe também, esse negócio de reforma tributária, há muito tempo atrás eu ouvia, e os governos, o presidente atual e todos os presidentes, não, que a gente tem que fazer uma reforma tributária, Sim. dava uma importância, uma ênfase nesse Sim. termo. Eu falei, que negócio é esse? Sim. Que negócio é esse? Reforma tributária. Eu acho que o primeiro ponto, antes de vocês responderem isso que a Carla perguntou, defina para nós o que seria reforma tributária, o que é isso, de uma forma simples, porque muitos empreendedores não têm nem noção, mas reforma tributária não tem nada a ver com isso, isso é reforma lá do governo. O que de fato é reforma tributária? Bom, hoje já não é segredo para ninguém que o Brasil é o país mais complicado em termos tributários, é o país mais complexo em termos tributários no mundo inteiro. Então, hoje, nosso sistema tributário, que é o que define o que é imposto, o que é tributo, quem eu tenho que pagar, para quem que eu tenho que pagar, tudo isso é o sistema tributário. Então, ele é muito chato, ele é muito complexo e cheio de vertentes. Por conta disso, o nosso Código Tributário ele é lá dos anos 60. Então, imagina quanta coisa já aconteceu até hoje. Ele realmente precisa de uma reforma, ele precisa de atualizações. É isso. Então, a ideia da reforma sempre foi atualizar, trazer pro modelo de vida que a gente vive hoje, com a tecnologia e tudo mais. E o governo vende que também é uma forma do contribuinte economizar.
Mas há controvérsias aí. Porque veio com essa proposta de que, também vai chegar na economia tributária para o contribuinte. Mas pode, se chegar, isso daqui 10 anos, 15 anos, depois que tudo foi implementado. Para resumir, seria os impostos? São os impostos. A reforma tributária é o quê? Reformar o jeito que a gente apura os impostos e paga os impostos. Ok. É isso. Tá. E como que isso impacta na prática para os pequenos negócios? Essa reforma que teve agora. Sim. Ainda não está impactando diretamente porque ainda não está totalmente regulamentada. Certo. Ou seja, já saiu a lei, já tem o tema já está publicado. Existe a reforma, mas como fazer? Isso a gente ainda não sabe. Então, o governo está regulamentando texto por texto, tema por tema. Então, ainda vai levar um tempinho para a gente saber exatamente o impacto direto e prático nas operações. Certo. O que a gente já pode adiantar é que quem está informal vai precisar se formalizar e quem está formalizado, mas não declara da forma que tem que declarar, vai ser questionado. Porque todo o ciclo está se fechando. Ficou mais rígido. Ficou mais rígido. E a tecnologia também ajuda, né? Por exemplo, a gente acabou de publicar um conteúdo sobre o Pix. Então, a gente já tem a questão do Pix, quase ninguém sabe sobre isso, ou quem sabe está tentando fingir que não sabe. O quê? Eu não tô sendo indignado disso, não. Tá negando, tá na Pix é uma negação. benção, o Pix. O Pix é uma benção, eu transfiro na hora, em segundos. Cobro? Olha só, e tem banco que nem Custa cobra. nada. Exatamente. Não paga taxa. Conta Não pra paga quem não taxa. segue. Cai ainda, na né? hora. Você lembra daquela época que a gente fazia TED, DOC? Demorava 3 dias pra cair. Pix? Rapaz, aparece uma notificação. Você acaba de receber um... Toca uma musiquinha, dá até uma dancinha. Né? Isso Conta aí. sobre isso, Dai. E aí, qual que é a pegadinha no Pix? Pegadinha. Eu fiz um Pix pra Carla. Antes de chegar no banco dela, já passou pelo Banco Central. Banco Central hoje já sabe tudo que eu movimento na minha conta de Pix, cartão de crédito e cartão de débito. Big Brother. Os nossos bancos são obrigados a enviar para o governo federal, a cada 2 meses, toda a nossa movimentação bancária. Mas isso, pessoa física ou jurídica? Os dois. Quer dizer, a pessoa física também tá... Ou Tá na seja, a pessoa berlinda. acha que porque não declara, o governo não está sabendo do que ela Exato. recebe e do que ela paga. mas eu não Olha tenho aí. empresa, eu sou físico, eu não tenho nada a ver com isso. Não, eu não declaro ou eu declaro isento. Tô nem aí. Gente, vamos deixar bem claro, não existe mais eu declaro isento ou não declaro. Alguma coisa você vai ter que declarar. Só se não entrar, só se trabalhar só com dinheiro. Porque eu não sei, existe dinheiro ainda em papel? Como os incas faziam? É mito. Não existe mais. R$50. Eu falei, o que é isso? Pois é. Exatamente. Mesmo você falando que a gente não sabe ainda de fato como isso vai impactar, tem algumas mudanças que já, mesmo que sejam mínimas, Olha o pigarro. mesmo que sejam mínimas, já estão impactando, por exemplo, Sim. MEI e pequenos negócios? Sim, sim. A primeira mudança que vai ter com relação à forma de recolhimento, a forma de pagamento dos impostos, hoje, por exemplo, a gente compra um remédio na farmácia. Você vê lá no cupom fiscal que existe percentual de tributos. Se você prestar atenção, você vai achar essa linha. Valor dos tributos aproximados dessa nota. Hoje você vê assim por alto em alguns cupons fiscais e outras notas o quanto você pagou de imposto daquele item. Uhum. Mas o que vai acontecer agora? Você não vai ver no preço do item quanto é o imposto. Você só vai descobrir no caixa, que é como funciona em outros países, por exemplo, os Estados Unidos. Você vai comprar alguma coisa lá, você vê o preço do item. Eu vou comprar essa caneca. Aí a caneca custa R$10. Na hora que $10. Na hora que eu for passar no caixa, eu vou ter mais, sei lá, $20 de imposto. E esse imposto já não fica para o cara que está vendendo para você, ele vai direto para o governo. Você já paga direto para o governo ali no caixa. Gente! Então, a nossa reforma tributária quer chegar nesse ponto, para vocês verem o tanto que a gente tem que andar. Eles querem chegar nesse ponto de que eu vou consumir um item e o consumidor já recolhe o imposto ali na hora que está pagando.
Uau. Você falou de uma coisa de cupom fiscal, eu lembrei agora desse negócio de nota fiscal paulista. Você quer nota fiscal paulista? O que vocês têm a dizer a respeito disso? Pede, não pede? Qual que é o benefício? O que não é? Tem que fazer? Como é que é isso? Tem gente que acha que, eu não vou pedir nota fiscal paulista porque eu não quero declarar. Não tem nenhuma relação. Não tem. Com a nota paulista. Porque você não declara o que você gasta, você declara o que você ganha. Né? E algumas mudanças, alguns ajustes estão sendo feitos, né? Muito boa, não inicialmente vai afetar diretamente a pessoa física ainda. Porém, o governo é muito inteligente, né? Ô Luiz, desculpa te cortar, mas repete isso aí, que isso aí é muito importante. Você não declara o que você gasta. Você declara o que você ganha. Caramba, até outro dia, você só declarava, por exemplo, o saldo da sua conta no dia 31 de dezembro. Então, oportunamente, você movimenta milhões e milhões na sua conta e não deixa saldo. Né? No Natal você gasta tudo, compra um monte de presente, aí fica 0. Aí você declara 0. Só que no meio do caminho você comprou um automóvel, uma casa, um barco. Você também tem que declarar, né, o seu patrimônio. Só que acontece que o governo está de olho em da onde veio o seu patrimônio. Se hoje você não tem renda e você não tem patrimônio, amanhã você passa a ter patrimônio, mas você não tinha renda antes, como é que você explica? E o governo te cobra. E né, a gente não está muito acostumado, na nossa realidade econômica atual, a se preocupar com grandes valores, né, de imóveis e, né, eventualmente, outros veículos e tal. Mas esse questionamento, ele existe, né, por parte do governo, porque ele cruza as informações. Para quem é trabalhador, né, registrado, a empresa informa o governo quanto te pagou. Então não tem como você não informar o governo quanto você recebeu. Às vezes a pessoa fala assim, eu não vou falar nada, vou ficar aqui quietinho, ele não vai saber se eu não declarar. Essa obrigação já existe. É mais fácil a pessoa entender, porque tem questão do limite, né, de recebimento, e às vezes a pessoa está abaixo do limite de recebimento. O que acontece muito, o salário dela está abaixo do limite, mas ela tem uma renda secundária. Aí dá o limite. Ou às vezes até passa bastante. Empresas. Né, e a pessoa não consegue associar isso. Mas a questão maior, que é o que a gente está falando, né, e começou com a conversa do Pix, é que assim, o governo tem acesso a tudo já. E não é a nota paulista que vai definir se você vai estar em risco ou não. Né? O governo já tem acesso às suas movimentações bancárias. Ele só não pode usar isso para te auditar, porque tem uma outra legislação que defende aí uma certa restrição do governo a algo que ainda é tido como particular. Porém, com a questão do Pix, você automaticamente informa o governo antes do que você está fazendo. Então, já é uma informação diferente. O governo vai passar a poder usar essa informação das transferências via Pix. Isso é desde sempre, não? Não, isso é novo. Começou agora. Na verdade, a base, né, de governo, de cruzamento de dados, ela já vem existindo ao longo do tempo. Desde que a declaração de imposto de renda parou de ser o formulário, que era em papel, o governo passou a acumular dados. Sim. Né? E mesmo que ele não possa usar os seus dados há mais de 5 anos, né, que foram gerados há 5 anos atrás, eles estão lá. Né? A gente entende um pouco de internet, de como é que funciona um computador, né? E o governo tem um computador gigante com uma histórico de toda a sua vida, de tudo que você fez, tudo que você não fez, e de todo o dinheiro que passou pela sua mão. Né? Ele só é limitado por lei em algumas ações, mas... Eles só agem quando há suspeita. Isso, aí precisa de uma autorização judicial. Pô, peraí, esse cara não tinha nada, agora tá com 1 milhão na conta. Mas acontece que o governo tem se ajustado para facilitar, de certa maneira, algumas coisas. E facilitou, o Pix facilitou. Só que também facilitou para ele saber também o que é que está acontecendo. Vamos só voltar na questão da nota fiscal paulista, porque a gente acabou não concluindo. Então, quando a gente pede a nota fiscal paulista, é que a gente está comprando. Isso. E isso tem algum impacto, não pedir nota fiscal paulista na hora da compra? Não. Prejudica em alguma coisa? Nenhuma. Não. Aliás, eu acho que é até bom você pedir a nota paulista. Primeiro, você tem a nota do que você comprou. Muitas vezes eu precisei da nota, eu não tinha mais a notinha, o cupom, e eu fui lá na nota paulista, estava lá.
Então, isso é importante. Porque fica um registro e você consegue acessar. Me salvou várias vezes. Legal, Produto que eu precisei trocar alguma coisa, uma roupa. E ele libera um créditozinho lá, que volta para você. Tem um cashback. Que é a maior propaganda, mas é muito pouco. Acontece que roupa que você gosta de roupa ali, legal de você... A minha esposa não gosta mais. É o que dá mais crédito. Né? Então, você vai nessas lojas aí do shopping e compra um monte de roupa, mesmo que seja parcelado, o crédito no cashback. vem lá. Então, não sabia. já fica teve... a dica aí, Samantha, Barry Close. De vez em quando a gente tem uns saques ali bastante relevantes até. De roupa. Que legal. Porque volta um pouquinho. E com relação à questão tributária, de imposto, de mercado, que vai muito no mercado. Mercado não rende muito, não. Na verdade, assim, foi instituído... porque, na verdade, é o tipo de imposto sobre aquele mercadoria. Não mas gera, é roupa. Sabe por quê? O cashback que gera para você é um percentual do imposto que é pago sobre aquela mercadoria que você comprou. Então, pensa assim, roupa tem mais imposto. Então, recebe mais. Essa é a os proporção. outros bens de consumo, praticamente, todos têm o ICMS substituição tributária que é diferenciado, então não vai ter no comércio, vai ter só na indústria. Meu Deus do céu, peraí. Mas não vai entrar nesse mérito agora, não, senão... E a gente não andou. Olha, pula esse negócio aí, pula. Bom, falando sobre questão digital, falando sobre essas questões de informação, né, online, eu queria perguntar para vocês o seguinte: com o avanço da tecnologia, muitos negócios estão migrando para soluções de contabilidade digital. É isso aí. Vocês acreditam que essa é a melhor opção para pequenos empreendedores, pequenos negócios? Olha, na verdade, a gente precisa só acertar o termo, né? Porque quando a gente fala de contabilidade digital, a gente está falando de uma coisa muito boa. A nossa contabilidade, eu poderia dizer que ela é uma contabilidade digital. Por quê? Porque ela está no digital. Ela tem redes sociais, ela tem um sistema virtualizado, né, de execução de operações. Ou seja, eu não tenho alguém lá que fica fazendo papéis, né, à mão. Eu tenho um sistema, né, uma plataforma tecnológica, virtual, online, que me ajuda, que processa os meus dados, né, e que gera as informações nas nossas apurações, nos nossos fechamentos. Então, é um sistema de base, né, que a gente chama um sistema contábil, mas ele é digital. Né? A gente tem interação com os nossos clientes na maior parte do tempo de maneira digital, porque conversa no Messenger, né? Não é nem mais telefone, ninguém mais liga, né? E nem deve, porque a gente está fazendo um monte de coisa, às vezes a mensagem é um pouco mais fácil de você atender depois, né? E e-mail. Então, via de regra, digital já é uma coisa legal, porque é o normal. O que a gente tem aqui, que às vezes que é onde dá o conflito, é a contabilidade online, que aí é um pouco diferente. Que, inclusive, existem algumas plataformas, inclusive uma das maiores do Brasil é dessa maneira. É uma contabilidade onde você paga uma taxa muito menor, e aí essa questão do custo, né? Mas, no final, você acessa uma plataforma que te dá uma orientação para você ir preenchendo os dados e você, no final, recebe a guia. Então, assim, você fez. Não é uma contabilidade que está fazendo para você. A assessoria aí é quase que inexistente, né? Ela existe, mas ela é muito limitada porque você não tem uma personalização. Você não pode ter uma dúvida que não seja aquela que está lá no FAQ do site da empresa. Né? Só pode ter aquelas dúvidas lá, outras dúvidas não são permitidas. Então, assim, essa é a contabilidade online. E ela realmente tem um custo mais baixo, porque não tem um monte de gente lá operando, não tem uma estrutura física, não tem esse sistema base que eu estou dizendo que ele é mais carinho mesmo, né? E gera um custo até para o contador, para a contabilidade, então torna mais barato, mas no final é você que está fazendo. Se você fizer diferente, se você fizer alguma coisa errada, é você que fez. E você assina um termo dizendo que a responsabilidade é sua. Fala assim, então não sei porque você está pagando essa pessoa, se a responsabilidade é sua. Né? E às vezes... Quando você contrata um outro tipo de contabilidade, você compartilha dessa responsabilidade. E aí que está o negócio do preço da contabilidade. Tem um preço? Sim, tem um preço. Mas acontece que você tem um parceiro junto. Você tem alguém que vai te apoiar e que, se errar, errou junto. Né? E a questão não é o erro, mas é o acerto. Então, é alguém que vai te ajudar e te apoiar. Então, assim, em termos de custo, é viável, muitas vezes. É melhor do que não ter nada, com certeza absoluta. É melhor. Contrata a contabilidade online, já que você não consegue, eventualmente, pagar pelo custo da contabilidade para o negócio que você está desenvolvendo. Acontece que nem para todas as empresas, para todas as atividades, está disponível o serviço de contabilidade online. Isso é limitado. Às vezes a gente vê a propaganda assim, abrimos sua empresa de graça.
Falou, olha, calma, é um tipo específico de empresa. Você não vai abrir uma fábrica de graça. Não tem como. Não dá. Tem um monte de coisa para acontecer. Não é só abrir, né? Então, assim, precisa ler as linhas pequenas dos anúncios. Sim. Às vezes nem tem essas linhas. Mas a contabilidade digital e online são coisas distintas. Eu, na minha opinião, digital é uma coisa positiva. E online a gente precisa ter atenção para ver se é isso mesmo que a gente quer. Bom, aproveitando então essa questão que você falou do online, tem muitos incentivos do governo, que é aquele faça você mesmo. Entre nesse link, faça sua declaração, entre aqui, abre o seu CNPJ. Isso é um caminho meio perigoso, digamos assim, para os empreendedores, né? Eu queria que vocês conversassem sobre isso, porque às vezes a gente acha, não preciso de um contador, eu vou lá e eu mesmo faço a minha declaração, é simples. E muitas vezes a gente cai em roubadas com relação a isso, né? Sim. Olha, particularmente, eu adoro o conceito de faça você mesmo, para tudo. Eu sou campeão de faça você mesmo em tantas outras coisas, né? Porém, é importante que a gente entenda que é legal, é positivo. Eu acho que é um acerto, é um joinha aí para o governo, né? Com relação à facilidade de que as pessoas possam ter acesso às coisas que precisam ser feitas, né? Eu posso abrir um CNPJ sozinho, eu tenho orientação, tenho lá um site, tem até um passo a passo que o próprio governo disponibilizou para você fazer. Eu acho que o problema disso tudo é que isso devia começar lá na 5ª série. Sabe? A gente não tem uma educação, cultura, né? A gente não tem uma cultura empreendedora. O brasileiro hoje Quem está não sabe que empreendendo ele hoje, paga infelizmente, às vezes é uma pessoa que está desesperada. Ela quer arranjar um jeito, um caminho, né? E acaba se comprometendo, né, de uma maneira não muito legal. Então, assim, eu acho muito bom a coisa do faça você mesmo, mas, de fato, pode ser um risco, porque você não tem conhecimento. A maioria é risco. Né, e não tem essa informação de maneira fácil. E aí você vai lá na internet procurar, tem muita gente falando muita coisa legal, e isso é muito bom, mas tem gente... Tem bastante guru, né? E tem muita gente que está falando bobeira, né, e acaba te orientando de uma maneira errada. E você não tem como cobrar dessa pessoa depois, porque ela está na internet lá, tá para todo mundo ver. Né? Então, assim, é legal, mas falta muita informação ainda. Né? Para a gente que é contador, já às vezes é difícil entender um conceito, um contexto, como aplicar determinada regra. Né? E às vezes para quem, vou chamar de leigo, né? Mas não tem conhecimento técnico daquilo que está fazendo, fica mais difícil. E vai virar um problema lá na frente. Sim. Porque, com certeza... corrigir, né? Aquela coisa de trocar a roda com o carro andando. É muito mais difícil. E a maioria das vezes acontece isso, né? Sim. Na verdade, todas as vezes. Tô com dor de cabeça, Luiz, Daiane, me ajuda. E aí é ruim, porque é triste nessa hora. Porque a pessoa chega lá e ela já tá toda bagunçada. E provavelmente ela também já tá sem dinheiro, porque ela tá bagunçada. E aí tem o custo do serviço contábil. Aí a pessoa também não consegue resolver. Sabe? E aí a gente tem um costume de fazer o que tiver que fazer. A gente dá um nó e faz, parcela e põe para frente e, né, deixa às vezes até sem cobrar. Muitas vezes, melhor aí, depois a gente conversa. Mas assim, a gente vê que tem muita coisa que acontece porque essa facilidade ela só vem pela metade. Sim. Porque assim, não, tá aqui, você pode fazer, mas dá uma instrução. Não tem instrução. Né? Justamente. E resumindo, precisam de um contador. Sim. Logo de início. Melhor. Sim. É melhor. Eu realmente tenho o sonho de que na educação está começando, tá? Está engatinhando, mas está começando. De 2 anos para cá já tem educação financeira em algumas escolas. Sensacional isso. Então, assim, nas particulares, a maioria delas já tem. Então, no público, a gente sabe que está engatinhando, mas algumas já adotaram isso. E a educação financeira não é só você saber guardar dinheiro, é você saber tudo sobre o dinheiro. Então, hoje, o que mais impacta o nosso dinheiro? Os impostos. A maior carga tributária do mundo está aqui. Então, a gente precisa saber lidar com isso. E justamente, você aprende na escola como que a célula se reproduz, e no país onde tem a carga tributária mais complexa do mundo, você não sabe fazer uma conta simples de quanto imposto você paga. Eu li um livro chamado Pai Rico e Pai Pobre. Sim. E ele fala muito disso, dessa questão de as escolas que tem o pai rico, pai pobre, tem um pai que, não, você tem que estudar, que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo, para você trabalhar num bom emprego. E o pai rico, de fato, o pai rico,
que tem vários negócios, falam, não, filho, você tem que saber como lidar com o dinheiro. Você tem que saber conhecer como ganhar dinheiro. Como... Porque a gente só se preocupa em ganhar o dinheiro. Como administrar o dinheiro. Mas aí a gente tem o dinheiro e faz o quê? Né? Como Educação financeira, para mim, é algo que mudou minha vida. Eu fiz há alguns anos, vários anos atrás, porque eu não tinha, né, uma estrutura legal. E de fato é muito importante. Então vamos lá. Se vocês pudessem dar 3 dicas principais para os empreendedores ou para quem está começando agora, na área contábil e na questão financeira, o que vocês diriam para eles? Primeiro de tudo, procure o contador. @LDR Contábil. Fica a dica. Procure o contador da sua confiança. Quantos anos vocês estão aí na área? Eu estou há 23. 23 anos. Eu tô há 20. 23 anos. Nos conhecemos na faculdade, nos formamos juntos. E não importa em que momento o negócio esteja. Não abriu ainda? Procura a contabilidade. Não abriu ainda, é uma coisa mais importante. Procure a contabilidade. Tá todo enrolado? Procure a contabilidade. Não tá enrolado, mas tá pensando em crescer? Procure a contabilidade. Sim. É isso, né? Você falou quantas dicas? Não importa. Não importa. Os caras tá pensando. Eu acho que eu queria fazer. Eu acho, Consulta. Coloque a contabilidade como quanto ia custar. Isso. Porque, na verdade, nós somos conselheiros, gente. A gente não tá aqui para gerar ônus para ninguém. A gente tá aqui para dar o melhor caminho. Então, eu quero vender sorvete. De que forma que eu consigo vender sorvete? A gente vai fazer um caminho para você vender sorvete. Eu quero vender coco na praia. Então, vamos ver uma fantasia para você vender coco na praia. Não. Então, existe toda essa coisa. Fora a questão que tem que desassociar um pouco a coisa da contabilidade com o registro de nota fiscal e gerar guia para pagar. A contabilidade ela deve servir como um apoio para alavancar o teu negócio. Para olhar para o mercado, para te dizer, olha, você vai vender sorvete aqui nessa cidade, é frio. Será que é o que as pessoas querem? Sorvete? E como você é especialista em gestão de negócio, você tem essa visão, né? Não só pagar o imposto. Às vezes você tem uma visão e vai chegar para a pessoa e vai falar assim, você já pensou nisso? Aquele bairro não tá legal, aquele bairro de esquina. Tem muito isso, né? Tem lugares que a gente olha e fala, acho que isso que você está fazendo aqui tem a questão da ou pelo menos desse jeito, né? Às vezes tem que ter uma coisa itinerante. Às vezes você tem a questão da sazonalidade, né? Não ia falar sobre isso, mas, por exemplo, você vai vender um prato que você tem que colocar um alimento X. Só que o alimento só tem no inverno. Será que você precisa entender isso? Precisa olhar para isso. Então, algumas coisas a gente acaba conseguindo captar pela experiência ou pela essa visão de negócio, né? E que quando o cara tá montando, ele fica cego. Não vê. Não dá pra ver. Não, às vezes não para nem pra pesquisar, porque é aquilo, aquele ímpeto de quero sair da CLT, quero ser meu próprio chefe, não quero mais ter a gente pega nada cliente, disso e vai desesperadamente. Vamos fazer que vamos bombar a rede social, eu quero ganhar dinheiro, aí a gente olha assim, não vai. Exatamente. E quando você passa num lugar assim, você fica pensando, como é que esse cara consegue sobreviver aqui, nessa região, num lugar? Não tem lugar para estacionar, é ruim, é perigoso, né? Acho que passa até isso na nossa cabeça também. Meu Deus, olha, né? eu vou te falar, já passou 1 hora. Pois é. Gente, que delícia. Que delícia. Essa conversa com vocês. Próximo episódio é semana que vem. Eu queria que vocês deixassem suas considerações finais. Os né? dois. E, mais uma vez, agradecer, porque foi uma conversa muito gostosa e certamente não deu nem pra brincar. Mais... Você viu? Fiquei moquetinho, tenso, aprendendo. Vou chamar eles aqui de novo pra deixar você bem quietinho aí. Bem tenso, bem nervosinho. Na hora que eu fui brincar, tava lá. O tempo passou, gente. Gente, considerações muito finais. Bom, muito bom. Acho que assim, das dicas que você falou pra gente dar, é pensar que quando você tá doente, você procura um médico. Quando você quer abrir uma empresa, procura um contador. Porque eu costumo falar para os meus alunos que o contador é o médico das empresas. Top. É o cara que vai cuidar para a sua empresa estar sempre regular, vai cuidar para abrir a sua empresa, Saúde vai boa. cuidar para você ficar tranquilo para fazer o seu negócio. Top. Então é isso. Muito bom. E o seu, Luizão? Dá falou São tudo, Paulo, né? É isso aí, coloreou, mas na verdade é bem isso. Acho que é importante a contabilidade, é importante a gente ter essa visão de que não é também jogar água fria no sonho, né, no projeto, mas é deixar ele de maneira sólida, né, consistente para funcionar, né? Ou às vezes ajustar o projeto, mudar de projeto. Mas nosso papel não é falar assim, não, deixa pra lá, isso aí não vai dar certo. Muito pelo contrário,
né? A gente quer correr junto, bom a gente focar quer nisso. incentivar, Sim. né? Pra gente boa, o cliente bom é o cliente que tá funcionando, que tá certo, tá aberto, que tá vendendo. Tá certo. Então, gente, quer saber os riscos dos seus negócios e o que há de potencial? Tá aqui, @LDR Contábil. Entre em contato lá com a Daiane e o Luiz. Não, queridos. vocês têm que seguir o perfil deles. Vocês Sigam têm que o perfil. Muita informação, tá chegando novidade por lá também. E daqui a pouco o canal do YouTube a gente vai dar uma espremida neles para lançar também. Tem muita coisa nova para acontecer, boa. tá bom? Siga lá, @LDR Contábil. Tô preocupado Gente, aqui. é isso. Sei Muito como obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Agora nós vamos ter uma conversa particular. Agora o Ari vai chorar em posição fetal. Isso. Gente, muito obrigada pela sua presença. Mais uma vez, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no nosso canal. Pelo amor de Deus. Até o próximo episódio. Vou ter que pedir. Um beijo. Até lá. Vou ter que pedir. Strong.